Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Araújo, bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Hoje é dia de resenha de um livraço. Como sempre, né, gente? Só trago para vocês resenhas de bons livros, de livraços, como eu costumo falar. Hoje é dia de resenha do livro O Amor que o Tempo Não Esqueceu, escrito pela maravilhosa Andrea Cavenaghi. Talvez a luz esteja refletindo no branco, talvez, mas acho que dá para vocês verem aqui a beleza desta capa. A edição está lindíssima, esse livro foi publicado pela editora Ronin, tá? A diagramação também tá muito massa. E, como eu falei, este livro é da Andrea Cavenaghi, que não é uma autora nova aqui neste perfil. Se você me segue há mais tempo, você com toda certeza já viu a Andrea Cavenaghi sendo lida, sendo resenhada por mim em todas as minhas redes sociais, tá? Esse aqui não é o meu primeiro contato com a autora, mas como todo livro novo que eu pego dessa autora, sempre parece que eu estou conhecendo uma nova escritora, tamanha profundidade que os livros dessa autora me proporcionam, tá? Se você gosta de livro que vai pegar um pouquinho mais do espiritual, essa coisa de vidas passadas e vidas almas gêmeas e tudo mais, fica aí porque eu tenho certeza que você vai adorar este livro. Bora lá então, sobre o que se trata este livro aqui, essa obra maravilhosa. Aqui nós vamos ter uma história que, apesar de ser um livro curto, né, ele não é um livro tão grande, nós vamos ter uma história muito extensa, tá? Esse livro não vai ser aquele rolê, não vai ser aquele tipo de livro tipo, fui passar um verão na praia e a minha história de amor aconteceu na praia. Ou fui passar, sei lá, viajei para Londres e a minha história de amor aconteceu em Londres. Não vai ser esse tipo de narrativa. Aqui nós temos uma narrativa de vida, tá? Nós vamos acompanhar os nossos protagonistas de uma vida inteira. Quem são os nossos protagonistas? Nós temos três, tá? O Pedro e a Amélia, que eu diria que são os nossos protagonistas principais. E também temos a Joana. Eu estou olhando para baixo porque eu precisei anotar o nome dela e a data também, porque esse livro não se passa aqui, tá? Não se passa nesse tempo. O que acontece? A Joana, ela está ali em 2015, tá? E ela está... Na verdade, essa história começa em um funeral. Depois a gente vai ter uma mudança ali de situação. Que a Joana, ela é uma escritora, ela vai encontrar um início de texto, um pedaço de texto ali que ela tinha começado a escrever há muitos anos atrás. E nós vamos acompanhar essa autora, né, que foi criada, essa autora fictícia criada pela Andrea, relendo esse rascunho e dando sequência. Essa história que ela está escrevendo, né, esse texto, essa narrativa que ela está escrevendo, então a história do Pedro e da Amélia, tá? Eu ia falar Pedro e Joana, por isso que eu tenho que anotar. Gente, meu TDAH não me deixa fazer as coisas sem ter a anotação. Do Pedro e da Amélia. Então a Joana, ela está aqui em 2015 e ela vai escrever a história do Pedro e da Amélia, que tem início lá em 1895. Anotei para falar com vocês. Lá em 1895, nós vamos conhecer o Pedro, bem jovenzinho ainda, e nós vamos ver o nascimento da Amélia. Pois é, não, você não ouviu errado, tá? Aqui nós vamos ter o Pedro, já adolescente, né? E a Amélia acabando de nascer. Acontece que a partir do momento que a Amélia nasce, o Pedro, ele tem uma ligação de alma instantânea com a Amélia. E aí ele vai ver ali a sua vida meio que dar uma declinada, ou dar uma mudança, né? Sofrer uma mudança bem brusca, uma mudança brusca quando ele entender que ele pode estar sentindo um amor por um bebê recém-nascido. Parece estranho? Parece estranho, tá? Eu também achei um pouco estranho, mas calma que essa história é tão profunda que vocês vão entender isso, vocês vão entender o rolê aqui. O que acontece? A partir do momento que o Pedro, ele entende isso, ele entende esse sentimento, ele entende essa atração por um bebê, ele vai querer e ele vai tomar atitudes ali com respeito à Amélia, que é o seguinte, ele vai sair de perto. Ele vai se afastar, ele vai viver a vida dele, como eu falei, ele é jovem, então ele vai viver a vida dele, vai para outro lugar, ele vai se mudar realmente. Só que o Pedro ele tem muito dinheiro e a Amélia vai ser uma criança, né? Então nós vamos acompanhar essa história acontecendo nesses dois pontos. Em um ponto nós vamos ter o Pedro em outro ambiente, em uma outra realidade, se descobrindo enquanto homem, se descobrindo enquanto pessoa, estudando bastante, correndo atrás das coisas.
tendo amizades, tendo experiências na vida, experiências até mesmo sexuais também. Nós vamos acompanhar o Pedro tendo esse desenvolvimento lá. E nós também vamos acompanhar a Amélia, desde criança, passando pela fase da adolescência e tudo mais. A Amélia, na verdade, ela vai acabar indo para um convento depois, então ela vai ter toda aquela... o ensino religioso para ela, toda aquela coisa, né, da religião ali. E principalmente nós vamos entender um pouquinho mais sobre como era o Brasil em 1895, tá? Como que era o mundo, como que as coisas funcionavam nessa época. O que acontece? Nós teremos uma história que vai abordar, de certa forma, e de uma forma bem grande até, a questão da pressão em cima da figura feminina aqui, tá? A Amélia, ela vai sofrer bastante. Nessa época ali, em 1800, era normal as crianças se casarem, então meninas de 15 anos, 14 anos, 15 anos já eram entregues a homens porque eram feitos acordos comerciais, né? Casava, na verdade, mais para integrar a família, unir família, vou ganhar alguma coisa com isso, não vou, dote, etc e tal. Toda essa dinâmica que a gente já conhece de séries e filmes, etc. Então, isso realmente aconteceu de fato, né? Deveras aconteceu. E a Amélia, ela vai passar por isso. Então, nós vamos acompanhar a Amélia desde pequenininha, sem que ela nasce, durante toda essa fase dela ali de criança, barra adolescência, barra jovem, barra mulher, tendo que lidar com as situações. E ela também sabe que a alma gêmea dela é o Pedro. Como ela sabe disso? Ligação de outra vida, meus amores. É coisa de outra vida. Então nós vamos ter uma história que, inicialmente, ou melhor, grande parte dessa narrativa vai ser realmente esses dois, cada um vivendo a sua realidade, cada um vivendo o seu momento, e vai chegar uma parte dessa história que nós vamos acompanhar as consequências dessas vivências. Então, o Pedro vai voltar para casa, vai voltar com toda essa bagagem que ele viveu muito, experimentou. A Amélia, como eu falei, ela vai passar esse tempo também internada ali, mas mesmo ela estando nesse convento, ela também vai ter suas experiências, ela vai ter suas curiosidades, e nós vamos acompanhar esses dois protagonistas, já adultos dessa vez, se reencontrando e tendo início aí, vivendo a sua linda história de amor. Uma história de amor que, além de linda, é uma história que vai ser dolorosa, vai ser realmente uma história de amor diferente das histórias que nós estamos acostumados a acompanhar, principalmente para aquela época, um romance diferente também, né? A vida deles, por conta dessas vivências que cada um deles tem no particular, vai ser uma vida de casal bem diferente do que a sociedade talvez esperava ou do que a sociedade realmente planejava para eles. O que eu posso dizer para vocês, de maneira geral, é que esse livro, ele tem uma profundidade absurda. É sério. Quando eu comecei a ler esse livro, que eu vi o rolê de tipo, mas é a alma gêmea, mas é uma criança e tudo mais, eu fui para o autor e falei, André, eu achei estranho isso me soou estranho e tudo mais. Conversei com a autora, mas, gente, é sério, depois, quando as coisas começam a se encaixar e a gente entende aqui, né, as coisas começam a fazer sentido, a gente vê que realmente o sentimento desses dois, o amor desses dois, não diz respeito a essa vida e assim, não diz respeito de maneira nenhuma à sexualização. Tá claro que eles vão ter atração, eles vão ter essa coisa ali né, da atração sexual e tudo mais, mas o relacionamento deles não se baseia nisso, não é um relacionamento que vai ter como foco principal o ato sexual ou até mesmo o amor carnal. Ele é realmente um sentimento muito maior do que isso, que não vai parar nessas limitações. E quando a gente chega nesse entendimento, tudo que a gente passou começa a fazer sentido. Esse não é um livro que vai trazer crianças se relacionando com adulto, criança que eu falo no sentido de criança mesmo, tá? Entendam o contexto histórico, entendam que naquela época mulheres se casavam com 15 anos, 14. Mas não vamos ter relacionamento problemático aqui. Esse não é um livro sobre relacionamento problemático. Esse não é um livro sobre relacionamento tóxico também. Mas ele é um livro, sim, que vai trazer a problemática cultural, social e tudo mais daquela época pro nosso dia, tá? Digamos assim. Nós vamos ter esse embate, sim, social, principalmente com a realidade que a Amélia principal, porque ela era mulher, né? Nós vamos ter esse embate social e moral ao acompanharmos a Amélia vivendo numa época em que a mulher não tinha lugar de fala, a mulher não tinha poder algum, né?
e realmente nós vamos ter grandes esperanças e expectativas mais pro lado do Pedro ali, dessa figura masculina e do que ele pode fazer, né, para até mesmo tirar a Amélia da situação que ela é colocada no início e depois dar um pouco de liberdade para ela, tá? Livro sensacional, muito, muito, muito gostoso. Esse não é um livro, ele é um livro curto, mas eu não recomendo você fazer a leitura dele muito rápido. Esse livro realmente, como todo livro da Ney Kavanagh, ele é um livro para ser degustado, então leia com calma, leia devagar, entenda o contexto histórico, entenda... Tenta imaginar o que os personagens realmente estão vivendo ali através dessa altura, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E como sempre também, a Andrea tem mania de apresentar pra gente uma história no início e no final ela vem e fecha aquilo. No final também você vai ficar surpreso, você vai ficar triste, talvez. Cara, o final desse livro é arrebatador, você vai ficar com o olhinho cheio de água, mas vai fazer todo o sentido, inclusive a nossa autora aqui, que faz parte também, que está escrevendo a história da Amélia e do Pedro, tá? Super recomendo para vocês, façam a leitura, depois me contem. Esse livro, infelizmente, não tem e-book na Amazon, é só mesmo livro físico lá com a editora, mas vale a pena você fazer investimento, vale a pena você comprar esse livro. Eu tenho certeza que você vai amar, vai querer ler esse livro, assim, rapidinho, e vai querer ler outras coisas também da Ney Kavanagh, porque ela é uma baita de uma escritora, tá? Eu espero que tenha conseguido convencer vocês a ler esse livro, e vocês lendo, me contem aí o que vocês acharam, se vocês tiveram uma impressão diferente da minha, se vocês gostaram tanto quanto eu gostei, se não gostaram, eu quero saber de tudo, tá? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!